Fala DevPro! Se você não conhece uma dessas 3 tecnologias que eu vou apresentar para você nessa videoaula, você não pode se chamar um programador web. Só que para você entender por que essas 3 tecnologias são tão importantes, eu preciso te explicar qual é o fluxo de uma requisição web, respondendo às seguintes perguntas. Como a requisição é enviada? Como é que o servidor decide como atender essa requisição? O que é que o servidor decide mandar como resposta? E, finalmente, como que essa resposta é recebida e interpretada pelo seu navegador? No fim dessa aula, você vai ter a resposta para essas 4 perguntas e, finalmente, conhecer quais são as 3 tecnologias que todo desenvolvedor web que se preze precisa conhecer. Então, bora para a vinheta! DevPro, relembrando que essas videoaulas são complemento para o livro gratuito Rumo à Primeira Vaga, que eu, Renzo Nutitelli, estou escrevendo em conjunto com Roger Camargo, o instrutor de front-end da comunidade DevPro. O objetivo desse livro é te apresentar o caminho mais curto para a sua carreira como programador web. Eu deixei o link, olha aqui, na descrição desse vídeo. Você pode ir lá fazer o seu cadastro e você vai receber o livro gratuitamente no seu e-mail, conforme ele for ficando pronto. Antes de começar a aula propriamente dita, eu só quero te avisar que o Roger Camargo está responsável por escrever essa nossa trilha de front-end. Ele já é o nosso instrutor responsável lá na comunidade DevPro pela trilha de front-end. Então, essa parte visual vai melhorar e muito. Inclusive, você vai ver aqui os slides que ele fez e ele também vai começar a gravar videoaulas aqui pra gente. Então, fique esperto porque a partir de agora você não conta apenas comigo aqui gravando as videoaulas, mas também com Roger Camargo. Então, vamos mudar aqui o vídeo para você enxergar a minha tela e vamos entender como é que funciona o carregamento de uma página web. Bom, a primeira coisa que acontece é você digitar um endereço no seu navegador. Assim que você digita esse endereço, o seu navegador vai incluir o protocolo HTTP neste endereço aqui, que é o protocolo universal de comunicação na internet. Vamos fazer isso aqui agora. Eu vou copiar aqui o endereço pudim.com.br, vou dar um Enter. E veja que aqui ele inclui o HTTP sem a gente nem ver. Mas se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V, veja que ele já trouxe aqui o protocolo HTTP como prefixo do meu endereço. E veja que se eu der o Enter, vai ser carregada exatamente a mesma página. Esta requisição vai ser formada e enviada do seu navegador para a internet, normalmente para o seu provedor. Vai ser o primeiro servidor que vai receber esta requisição. Só que como você mandou o endereço, esta requisição vai passar de computador a computador até que, através dos nós da internet, esta requisição chegue no servidor que responde para este endereço aqui, normalmente conectado a um servidor que tem um IP específico. Então existem vários servidores, mas apenas um que vai responder e receber esta requisição que você mandou utilizando o seu navegador. Então, quando esta requisição é recebida pelo seu servidor, ele vai definir como que ele vai enviar essa resposta, mas essa resposta será enviada utilizando 3 tecnologias fundamentais que todo programador web precisa conhecer. São elas: HTML, JavaScript e CSS. Essas são as 3 principais tecnologias que todo programador web que se preze precisa ao menos saber que formam a base da internet das suas páginas. Existem alguns arquivos auxiliares, como arquivos de imagem também, mas as tecnologias em si são HTML, JavaScript e CSS. Então, a forma mais simples de você ter um servidor web é ter esses arquivos disponíveis em formato HTML, CSS e JavaScript. Contudo, em aplicações web dinâmicas e mais complexas, na realidade a gente vai ter um conjunto de códigos que podem gerar estes arquivos para a gente. Então, eu coloquei aqui uma listagem de algumas dessas tecnologias.
Então, quando essa requisição chega no servidor, você pode ter ferramentas que se chamam frameworks back-end que vão, no fim do dia, produzir sempre HTML, CSS e JavaScript, mesmo que eles usem outras extensões e linguagens de programação para produzir esse tipo de resposta. Então, exemplos de framework back-end que servem para isso. Na linguagem Python, por exemplo, temos o framework Django. Na linguagem JavaScript, temos o Node.js, por exemplo, com o framework Sails. Na linguagem PHP, temos o framework Laravel. Na linguagem Ruby, nós temos o framework Ruby on Rails. Na linguagem Java, nós temos, por exemplo, o Spring Boot. E além dessas tecnologias que funcionam num servidor, que a gente chama de área de back-end, nós também temos tecnologias no lado do navegador também produzindo HTML, CSS e JavaScript. São alguns frameworks dos principais no mundo do front-end. O Vue.js, o React, o Svelte e o Solid Framework. Mas pode ficar tranquilo, DevPro. Você não precisa saber essa sopa de letrinha de tecnologias nesse momento. Só o que você precisa saber é que, quando você faz uma requisição, ela vai trafegar pela internet, chegar em um servidor, vai ser atendida por algum tipo de tecnologia no back-end. Isto ainda vai poder ser tratado por algum framework da parte de front-end que no fim do dia vai responder as três principais tecnologias que o seu navegador consegue interpretar para produzir as páginas que você consegue ver nas suas aplicações web. São essas tecnologias, e eu vou ser repetitivo aqui, olha, HTML, CSS e JavaScript. Pode parecer brincadeira, mas tem muita gente que conhece aquela sopa de letrinhas, até trabalha com framework back-end e front-end, mas muitas vezes não sabe que o objetivo é produção de páginas com essas três principais tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Mas então, continuando com a base aqui da web, o que acontece então? Quando esses frameworks geraram aqui algum tipo de resposta, normalmente o tipo de resposta que será enviada será um arquivo HTML, que é a principal tecnologia da web. Ela começou com esta tecnologia aqui apenas, HTML, que é o código da sua página. O servidor, então, vai produzir essa resposta em formato HTML e enviar de volta pela internet, que conhece o endereço do seu navegador. Então, o seu navegador vai receber este arquivo HTML aqui e vai conseguir interpretar este arquivo para conseguir produzir a página. O nome desse processo de interpretar este arquivo e produzir componentes visuais se chama renderização, que é uma aportuguesada do verbo render em inglês, R-E-N-D-E-R. Bom, a cara desse HTML normalmente é este arquivo HTML aqui, que inclusive eu peguei aqui da página do Pudim e que a gente vai aprender na aula seguinte. A gente vai se aprofundar nesse tipo de tecnologia, mas aqui eu quero que você foque em como é que uma página é renderizada. Deixa eu até voltar aqui, olha, para a página do Pudim, e se você clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir para exibir o código-fonte, veja que está lá exatamente o código da página do Pudim, que é esse site maravilhoso aqui que nos mostra uma imagem do Pudim. Mas o que é importante, com alguns detalhes a serem percebidos para a construção dessa página, é que o HTML em si, ele define o acesso a outros tipos de recurso que a página precisa para ser renderizada corretamente. Vou chamar a atenção aqui para dois recursos. Primeiro, repare aqui neste img source pudim.com, que a gente pode até clicar aqui para ver. Dentro desse recurso está justamente uma imagem do Pudim. E outro recurso que está aqui,
que a gente vai aprender também aqui durante a aula, mas não é foco dessa aula te explicar, é que ele vai baixar um arquivo CSS, aqui no caso, que é o que mostra o formato da sua página. Então, o que acontece? O Pudim, na realidade, quando recebe o arquivo HTML, ele precisa baixar o estilo CSS, que é este arquivinho aqui, e ele vai também precisar baixar o código da imagem. Ou seja, não vai ser só o código HTML que ele vai precisar para mostrar esta página para a gente. Ele também vai precisar fazer requisições extras para o seu servidor, pedindo estes recursos. Então, para você entender todo esse fluxo, vamos retornar aqui ao slide, tá? Então, temos aqui a resposta sendo recebida, que vai ser um arquivo HTML. Este HTML será lido pelo seu navegador e ele vai observar que precisa baixar outros dois recursos, o estilo.css e também o arquivo pudim.jpg. Ou seja, ele aqui neste processo de renderização vai fazer outras requisições web para o seu servidor, pedindo acesso a esses recursos da mesma maneira que eu fiz aqui, clicando neles para baixar. Só que como que ele vai fazer isso? Como é que eu sei que ele fez isso, Renzo? Eu quero te mostrar por último uma ferramenta importante que são as ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome, que inclusive é o navegador que eu recomendo para você que está iniciando nessa carreira de programação web. Então, aqui, olha, eu cliquei nos 3 pontinhos, vou vir aqui em mais ferramentas e existem aqui as ferramentas do desenvolvedor, que você inclusive pode acessar através do atalho Ctrl mais Shift mais I. Aperte todas essas 3 teclas em conjunto e ele vai aparecer. Vou até fazer aqui, olha, Ctrl mais Shift mais I, e aí veja que já aparece aqui esta ferramenta com que você vai poder investigar tudo que está acontecendo dentro da sua página web. Eu, em particular, estou acostumado com essa página aparecendo lá embaixo. Eu acho que fica melhor a visualização. Então, já vou até aproveitar para te mostrar aqui como é que eu configuro isso, ó. 3 pontinhos aqui nessa página e vou passar aqui para baixo, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Eu vou entrar aqui nesta aba chamada Network, que investiga quais são as requisições feitas durante o carregamento desta página aqui. Agora, eu vou recarregar esta página, só que eu vou fazer um recarregamento especial. Eu quero que ele recarregue e atualize todos os recursos, sem utilizar um cache, que vai ser um elemento que a gente vai explicar para você durante o curso aqui. Mas eu vou aqui no Ctrl Shift R. Quando eu aperto isso, ele recarregou aqui a minha página. Quando ele recarregou, vamos observar aqui nesta aba o que foi que ele fez. Então, olha aqui, essa daqui foi a primeira requisição quando a gente digitou pudim.com.br, a primeira requisição que ele fez. Como dentro do nosso arquivo HTML tinha referência para o estilo.css, nós podemos ver aqui, olha, a segunda requisição e o que ele teve que fazer, onde é que ele buscou este recurso aqui. Então eu consigo investigar que ele buscou esse recurso, inclusive eu posso ver o conteúdo da resposta. Olha aqui, justamente o conteúdo que eu te mostrei aqui aparecendo na minha barra de ferramentas de programador web. Então eu consigo saber o endereço onde ele foi buscar esse recurso e consigo inclusive ver o conteúdo que está aqui na minha resposta. Olha lá, justamente o conteúdo que eu consegui quando eu bati exatamente naquela mesma URL. Da mesma forma, veja aqui o pudim.jpg, que foi feito aqui para este recurso, que foi o pudim.com.br/pudimjpg, que tem como resposta justamente a imagem desse pudim. Então, depois que o navegador buscou o seu arquivo de CSS e o arquivo da imagem, ele conseguiu renderizar, interpretar os elementos e nos mostrar aqui toda esta página web para a gente. Então, DevPro, como prometido, agora você entende o que acontece quando uma requisição é feita saindo do seu navegador, chegando no servidor, sendo atendidas por tecnologias de back-end e tecnologias de front-end que você não precisa saber nesse momento.
O mais importante dessa aula é você entender que todas essas ferramentas de back-end ou front-end têm como objetivo final produzir HTML, CSS e JavaScript. E vai ser justamente o estudo dessas 3 tecnologias que a gente vai continuar no nosso curso aqui no Rumo à Primeira Vaga, mas não nessa aula, mas sim nas nossas próximas aulas, começando por HTML. Então não deixe de conferir a nossa aula seguinte do nosso curso. Só relembrando que essa videoaula é complemento para o meu livro Rumo à Primeira Vaga, o caminho mais curto para a sua carreira como programador web, que eu estou escrevendo em conjunto com o meu querido Roger Camargo. Eu deixei o link aqui gratuito e enquanto nós estamos nessa fase de escrita do livro, basta você colocar o seu e-mail e você vai receber o link para download gratuito. Então é isso, DevPro, muito obrigado e te vejo na próxima aula.